O Atlético está na semana de 2 jogos muito importantes para a tabela do Campeonato Mineiro, mas também para a avaliação do time que daqui a pouco estará com as primeiras paradas na Copa Libertadores da América. Jogar em Poços de Caldas, sempre muito difícil. A Caldense custa a entregar pontos. A Caldense às vezes e muitas vezes obtém resultados positivos. Esse é o jogo da quinta-feira do Atlético e no domingo o clássico contra o América. As informações do Galo chegando com o Cláudio Rezende. Boa noite, Emanuel, ao Léo Figueiredo, nosso ouvinte também da turma do bate-bola da Itatiaia. É o seguinte, o Atlético sabe dessa dificuldade aí, o Cuca tá bem consciente que a Caldense faz um bom campeonato estadual. A Caldense já venceu o Cruzeiro e América em Belo Horizonte na atual edição do Campeonato Mineiro e perdeu a sua invencibilidade na última rodada, antes da paralisação, jogou contra o RT e foi derrotada a veterana de Poços de Caldas. Por isso, jogo duríssimo e o Atlético sabe que vai ter que levar um time forte e vai ser assim. O Cuca, pelo que a gente está sentindo aí, pelo que a gente está apurando, ele deve levar o time considerado titular. Amanhã ainda tem o último treino pela manhã na Cidade do Galo, depois o almoço e a saída para viagem. O Atlético vai divulgar, como assim vem sendo nos últimos tempos, a lista dos relacionados. E aí a gente vai ter um pouco mais de noção nesta quarta-feira quem viaja e aí quais serão as opções do técnico Cuca para esse jogo. A viagem do Atlético vai acontecer da seguinte forma: o time sai amanhã às 3h da tarde, voo fretado partindo de Confins para o aeroporto de Viracopos, em Campinas. O Atlético vai para o interior de São Paulo, em Campinas, e de lá pega o trecho de estrada até a cidade de Poços de Caldas. São cerca de 200 quilômetros, mas a estrada é muito boa, né? Duplicada quase toda, e são cerca de 3 horas de ônibus. A expectativa de uma chegada lá por volta de 7h30 da noite desta quarta. O Atlético vai ficar no Hotel Monreale Resort, bem na entrada de Poços de Caldas, ali fica na região, nos arredores da cidade. O time, a gente destacava em manchete, é Galo forte e também com possibilidades de estreias de jogadores titulares para a temporada. Porque o Atlético deu férias, né? O período de 10 dias de recesso aos seus principais jogadores. E alguns deles não jogaram contra o Coimbra, por diversos motivos, né? E aí agora o Cuca vai ter essa possibilidade de observá-los, se quiser escalar essa turma no jogo de quinta-feira. Por exemplo, o lateral esquerdo, Guilherme Arana, titular absoluto da posição, né? O Galo trouxe o Dodô, que fez bons jogos, mas o Arana é um dos principais laterais do futebol brasileiro, jogador de seleção, já foi convocado aí pelo técnico Tite. Tem o Hever, que também não estreou até agora, vem treinando normalmente, o capitão Hever. Esses dois, eu acho que as possibilidades são maiores de que eles possam começar o jogo. O Savarino tem aquela dúvida, né? Porque se for com o time completo, o Savarino hoje seria a reserva do Hulk. Mas pode ser que o Cuca, até pensando também em 2 jogos, tem quinta esse duelo contra a Caldense, domingo tem um clássico, ele pode colocar o Savarino para observar esse jogador, né? É um jogador titular do Atlético até então, com o Sampaoli. Savarino nesse jogo, Hulk no fim de semana, pode pintar o Savarino também. Eu acho o menos provável o Alan Franco. O Alan Franco, logicamente, o Galo está fazendo um trabalho físico especial com ele. É o jogador que sentiu muito os efeitos da Covid no ano passado. E além dessa questão aí, o Alan Franco hoje, ele vai ter que recuperar terreno, né? Neste meio campo do Atlético, com muitas opções. Eu acho que o Alan Franco vai ter que recuperar terreno e tem aquela questão dos estrangeiros também. Só podem 5 por jogo e o Alan Franco pode rodar de novo, já que o Galo tem 7 estrangeiros no atual elenco, não pode relacionar todo mundo. Léo Figueiredo, já vou chamar para você para a roda, porque essas possibilidades aí de escalações, você falava mais cedo no plantão da cidade, inclusive sobre o Guilherme Arana, né? Que é um jogador importantíssimo no Atlético, e será que ele vai jogar diferente com o Cuca? Você não gostava muito daquela história do Sampaoli trazer o Guilherme Arana pro meio, Léo. Boa noite. Boa noite,
noite, Cláudio. Eu acho que o Guilherme Arana tem condição sim de jogar por dentro, mas aí é uma questão de opinião, de gosto. O Eduardo Panzi, por exemplo, discorda plenamente de mim. Ele gostava muito do Arana jogando por dentro. Eu disse que pro Arana jogar na seleção brasileira, ele deve, e se possível com o Cuca, entrar num acordo, porque a seleção brasileira, o Tite usa o Renan Lodge, que hoje é o lateral esquerdo titular, quase como um quinto atacante na seleção brasileira. Tem sido assim nos últimos jogos. O Danilo joga na lateral direita, mas quase que como um terceiro zagueiro, assim como o Atlético usava o de Sampaoli com o Guga, mas o Arana jogava por dentro. E na seleção brasileira, o Renan Lodge joga quase como um ponta esquerda. Então, ele tem muita liberdade para atacar, mas bem próximo ao lado do campo. E assim eu acho que o Arana pode desenvolver mais. Ele não teve um ano ruim, longe disso, foi um dos destaques do Atlético, mas gostaria de ver o Arana jogando mais na lateral, jogando mais próximo à linha do lado, abrindo mais o campo, fazendo mais cruzamentos, porque ele é muito bom nisso. Quem vai decidir isso é o Cuca. Qualidade para jogar nas duas ele tem. Aí fica uma questão de opinião e de gosto. E se ele quiser jogar na seleção, acho que fica mais fácil jogar da forma que o Tite tem utilizado, né, Cláudio? Com certeza. O Arana é um jogador muito importante e joga quase todas, né? Porque ano passado mesmo, dos 57 jogos do Galo, ele fez 48. No Campeonato Brasileiro, das 38 rodadas, ele ficou fora de uma só, que estava suspenso. Até quando foi para a seleção brasileira, ele retornou e jogou, no dia seguinte pelo Atlético. Então é aquele fominha, não gosta de ficar de fora, então por isso estou apostando aí que o Arana disponível, ele vai logicamente jogar contra a Caldense até para estrear na temporada, e o Arana consegue se recuperar normalmente para domingo aí, jogador jovem, joga quinta e joga domingo o clássico contra o América sem problemas nenhum. Agora, vamos então pensar o que pode fazer o Cuca. O Everson foi o goleiro dele e parece que vai ser o titular nesse início. Vamos ver, deve ser Everson no gol. Na lateral direita, o Emanuel já ficou bravo comigo, já falei que o Cuca tá gostando do Mariano. Eu não apostaria tanto assim no Guga. Pode ser que o Mariano jogue de novo, hein? Na lateral direita. Ele na zaga, o Hever com o Alonso e o Arana na esquerda, meio campo. Será que vão os dois de novo? Com Alan e Jair, e aí Nátio Fernandes ou Zaratio, deixando o Nátio pro fim de semana. E lá no ataque, Hulk ou Savarino. O Marrone fica disponível também, tem essa dúvida entre Marrone e Keno, e o centroavante, Vargas ou Sacha. De qualquer forma, tem boas opções aí o Cuca para escalar esse time para enfrentar a Caldense e se manter 100% de aproveitamento. Depois do jogo, o time retorna na quinta-feira mesmo, né? Nesse mesmo trajeto aí, primeiro ônibus até Campinas, o voo fretado. Na sexta-feira já tem preparação para pegar o América na sexta e no sábado. Tem uma notícia quentinha agora, o Atlético acaba hoje de renovar o contrato do zagueiro Gabriel. O zagueiro Gabriel tinha contrato com o Atlético até o fim deste ano. E aí o Galo já renovou com ele, o novo vínculo está no BID e já está com o novo contrato registrado agora até o fim de 2023. Então o Gabriel tem mais 2 anos de contrato com o Atlético, na prorrogação dele foi por mais 2 anos. E aí fica garantido no Atlético um dos zagueiros do elenco atleticano. Emanuel, sobre essas possibilidades, eu falava aí do Arana, um jogador importante para o Atlético. O Cuca sabe muito bem, até porque conhece aqui o futebol mineiro, já treinou o Atlético, já treinou o Cruzeiro, sabe que a veterana Caldense é difícil. Então não tem essa história, né, Emanuel? Tem que botar time titular mesmo, até porque, como eu destaquei, né? Tem Libertadores aí em abril e os jogadores titulares praticamente não jogaram esse ano ainda. Bom, 2 coisas para completar aí com você, o Cláudio Rezende, as notícias do Atlético. A primeira delas, nada contra o Mariano e também nada contra o Guga. O Guga tem ainda posicionamento a ser definido, porque da maneira como ele jogava na época do Sampaoli, não vai funcionar. É por ali que os adversários do Atlético estavam encontrando o mapa da mina. Pode ser que agora com o Guga tenha uma nova postura. Mariano já é um jogador rodado, conhecido, é um bom reserva.
Mas ainda sobre essa viagem do Atlético a Poços de Caldas, há poucos dias o Atlético foi jogar em Tombos e fretou um avião que desceu em Campos dos Goitacazes, no estado do Rio de Janeiro. Aí fez uma longa viagem de ônibus para chegar a Tombos. Agora o Atlético vai jogar em Poços de Caldas, faz um voo especial para jogar em Poços contra a Caldense e o avião vai descer em Campinas. São 170 quilômetros entre Campinas e Poços de Caldas. Uma viagem, se tudo ficar normal, não tiver problemas de engarrafamento na estrada, são quase 3 horas. Eu queria dizer o seguinte, que está faltando em Minas Gerais, nós somos um estado que é maior do que a França e a Bélgica juntos. Nós somos um país dentro do Brasil, uma dimensão territorial muito grande. Onde estão os aeroportos, onde estão os voos em Minas Gerais, para que o Atlético, para jogar em Campinas, ou melhor, em Poços, não tenha que ir a Campinas? A viagem fica complicada, pega toda aquela tralha, as camisas, chuteiras, todo o material médico e vai para o aeroporto de Confins. Chega lá, tem uma espera, passa pela Polícia Federal e depois tem o voo para Campinas. Chega em Campinas, tem um desembarque, coloca tudo no ônibus. O ônibus faz então a viagem para Poços de Caldas e a volta, tudo a mesma coisa no sentido inverso. É no mínimo estranho, mas é a melhor forma que o Atlético encontrou e tem encontrado para superar este problema de voos especiais. 6:26, mais alguma aí, Cláudio Rezende? Muito bem, o Atlético esse ano, né, Manuel, pegou essas viagens, 2 viagens, são as maiores do estado, além de Uberlândia, né? Tombos e Poços de Caldas. Até a Federação Mineira já foi explicado aí pelo diretor de competições, eles alternam, né, os times, principalmente os da capital aqui. Um ano vai o Cruzeiro no lugar, outro ano vai o Atlético nessas viagens mais longas, e esse ano o Galo teve aí Poços de Caldas agora, né, e já teve Tombos também. Olha, o caso Fred teve uma novidade há pouco, destacada pelo ex-vice-presidente do Atlético, o doutor Lázaro Cândido, que ainda continua nesse processo. O doutor José Murilo Procópio, o atual vice-presidente do Atlético, também é ligado ao setor jurídico, pediu para o doutor Lázaro continuar nessas situações aí, em casos específicos. E o caso Fred, o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, negou há pouco mais um recurso judicial do jogador, que tentava anular a sentença arbitral. O Atlético já conseguiu uma vitória sobre o Fred, final, né, na sentença arbitral lá da CBF. E com isso, a informação que a gente apurou é a seguinte: com esta negativa de recurso no Tribunal Regional do Trabalho, agora vai começar a fase de execução do processo arbitral. O que acontece? O Fred e seus advogados serão agora notificados, tem um prazo de 10 dias para pagamento do valor, que está quase 18 milhões de reais. Se não tiver o pagamento, aí já serão impostas multas. É a informação que a gente obteve nesse caso. O Fred, que já se alonga há muito tempo, caso na justiça, mas agora o Atlético já vai começar esse processo de execução para receber o valor. E pra gente fechar mesmo definitivamente, teve hoje uma movimentação, na verdade não houve conciliação no processo do Atlético com o volante Rafael Carioca, que hoje está jogando lá no futebol do México, né, no Tigres, e agora vai para sentença em primeira instância. O valor está estipulado em R$750 mil, o que pede o Rafael Carioca na justiça com o Atlético. Agora sim, finalizamos o noticiário do Galo, Emanuel.